Nós estamos de volta com o NT Vale e agora a gente vai falar sobre essa época do ano, né? Que geralmente, por mais que a gente esteja passando aí por alguns dias chuvosos, né? Essa época do ano é uma época de tempo seco e mais frio, e aí as doenças típicas do inverno reaparecem com bastante força. E aí recomeça o problema para quem tem rinite, sinusite, bronquite, laringite, faringite e tantas outras ites aí da vida, né? E as crianças sofrem muito mais com tudo isso. Então, para trazer uma recomendação aos pais, nós vamos receber, a gente está recebendo aqui no estúdio, a doutora Karine Pena. Ela é pediatra, alergista e imunologista e vai dar algumas dicas para a gente para cuidar da saúde dos pequenos aí em casa, né? Doutora, muito obrigada pela sua companhia aqui, por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu que agradeço, muito obrigada. Doutora, a gente vai começar falando, né, que nesse período essas doenças, elas são muito comuns, né? Afetam tanto adultos quanto as crianças, né? Conta um pouquinho pra gente sobre por que essas alergias afetam tanto as crianças. Bom, as crianças, elas são um grupo mais suscetível, elas têm a imunidade ainda em construção. E nessa época do ano, a gente acaba ficando em ambientes mais fechados, com muita aglomeração, porque o tempo está mais frio. A gente deixa as janelas mais fechadas, então isso diminui a circulação do ar, né? E o ambiente doméstico é um ambiente que a gente sabe que ele é rico em poeira, que é um dos principais alérgenos causadores da rinite alérgica, da asma, né? E todas essas doenças alérgicas. E como a gente está, então, nesses ambientes fechados, as doenças acabam se exacerbando. Mas é principalmente pelo tempo seco, que é a baixa umidade do ar, né? E pelas aglomerações, pela gente ficar sempre nos locais mais fechados. E existe algum grupo de risco para essas doenças? Os alérgicos, filhos de pessoas alérgicas, então os pais alérgicos, eles tendem a ter filhos alérgicos também. Os idosos, né? A gente está falando de criança, mas os idosos também são um grupo importante da gente lembrar. E as crianças prematuras, pequenas, que nasceram muito pequenas, né, com a idade gestacional antecipada, são os grupos mais importantes aí de lembrar que a gente tem que ser uma preocupação maior, né? A senhora falou aí, né, sobre a poeira em casa, né, que tudo isso ajuda, né? Mas existe uma forma de contágio? Passa de pessoa para pessoa também essas alergias? A alergia, ela é genética. Então, ela vai sendo... A gente tem um componente genético e à medida que, no decorrer da vida, o contato com os alérgenos, o contato com o ambiente, né, ele vai propiciando o surgimento dessas alergias. Então, é mais genético mesmo. Mas pensando que nesse momento, além das alergias, a gente tem também as doenças respiratórias, como as gripes, os resfriados, as pneumonias, aí sim, essas doenças elas têm um contágio direto, né, pessoa a pessoa, principalmente através da gotícula, da fala, do espirro, são essa forma de transmissão. E tanto as gripes e os resfriados, eles também pioram as doenças alérgicas. Então, a criança que ela tem alergia, ela é mais suscetível a pegar um vírus e desencadear, piorar ainda mais a sua alergia, né? Então, já tem alergia, ainda pega esse vírus e aí a situação fica mais complicada ainda, Exatamente, Doutora, tem muita criança, né? Às vezes acontece isso com adulto também, mas a gente vê mais em criança, que muitas vezes quando tá com essas doenças, tá com a alergia atacada, né? Tem aquela tosse, né? Que às vezes dura, né? O que a gente pode fazer no dia a dia para evitar isso, né? Pra gente evitar infecção de garganta também, todas essas irritações, né? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a tosse ela é um sintoma muito comum, tanto das doenças alérgicas quanto com essas doenças infecciosas que a gente comentou, porque a tosse é um mecanismo de defesa. Então, toda vez que a gente tosse, é para a gente expectorar, para a gente eliminar as secreções e impedir que essa secreção chegue dentro dos nossos pulmões, causando uma pneumonia ou, enfim, outras complicações. E aí que existem as tosses alérgicas, né, e as tosses das causas infecciosas. De toda forma, com o tempo muito seco, uma das principais medidas é a utilização dos umidificadores. Através da umidificação do ar, a gente consegue ali ter uma maior umidade, né, na respiração, respirar um ar mais úmido, menos seco,
e até mais aquecido. Alguns umidificadores eles conseguem fazer um aquecimento também. Isso alivia bastante os sintomas de tosse. Além disso, a lavagem nasal, ela ajuda bastante, porque quanto mais secreção no nariz, essa secreção ela vai gotejando e faz surgir mais tosse. E hoje a gente tem vários dispositivos para fazer a lavagem, né? Então tem tanto aqueles sprays, tem a seringa que se difundiu bastante, né? Tem aquelas garrafinhas que a gente pode apertar. Todas essas medidas são válidas. Inalação com soro, principalmente um soro mais morno. Eu gosto sempre de falar que aquecer um pouquinho o soro, porque isso dá mais conforto, né? O tempo tá frio. E aí a gente tem a via aérea, ela serve, né, para a gente umidificar esse ar. Então, umidificar e aquecer, né, para ele entrar quente no nosso pulmão. Então, esse sorinho mais amornado, não precisa ser quente, mas um pouquinho mais morno também dá um conforto. Para laringite, ajuda bastante o vapor da água do chuveiro. Então, a gente deixar aquele chuveiro bem quente ajuda nessa tosse de laringite. E, por último, que para mim é uma das coisas que mais ajuda, é o mel. O mel, ele tem propriedades, ele acalma, né? Ele faz um atapetamento ali da mucosa respiratória e ele alivia muito os sintomas de tosse. E ele está indicado a partir de 1 ano para esses fins terapêuticos, tá? Antes de 1 ano a gente não indica. E, por último, tem alguns xaropes que eu indico. Existem xaropes caseiros, como os lambedores, né? Xaropes à base de abacaxi também, que é um antioxidante, tem bastante rico em vitamina C. E eu tenho até uma receitinha aqui, eu posso falar assim? Claro, pode, por favor. Então, tem uma receita do xarope de abacaxi, que a gente consegue fazer um suco de abacaxi, de mais ou menos 200 ml, e a gente misturar nele umas 6 colherzinhas de sopa de mel, mais 10 gotinhas de própolis sem álcool, que também ele é muito benéfico, uma colherzinha de chá de cúrcuma e uma de pó, né? Cúrcuma em pó, e uma colherzinha de chá de gengibre em pó. E a gente mistura tudo, deixa ali na geladeira e aí pode ir dando ao longo do dia 2, 3 colherzinhas de chá, que ajuda bastante nos sintomas de tosse e também na recuperação dos resfriados e das gripes. E ainda falando dessa tosse que muitas vezes é insistente, né? Quando que é só apenas uma alergia, uma gripe, um resfriado, ou quando os pais precisam se preocupar e levar a criança para um atendimento médico, porque deve ser uma coisa mais séria? Ah, muito bom. A gente sabe que as alergias, elas não causam febre. Então, a febre, ela é sempre um indicativo de uma doença infecciosa. Se essa febre, ela está muito persistente, mais de 3 dias, ou além disso, a gente vê que a criança tem o nariz escorrendo, tem uma tosse, ela começa a ficar muito prostrada, ela não quer brincar, ela fica moadinha, ela não está comendo muito bem, ela não está ingerindo líquidos, ou ela tem sintomas de que está esforçando para respirar, a respiração está muito acelerada, é importante procurar um atendimento de imediato, porque pode ser um indicativo de uma doença pulmonar e é muito arriscado, né, a gente deixar a criança sem ser vista, sem ser examinada. E também gostaria de reforçar que uma das formas de prevenção é através da vacinação. A gente não pode esquecer, a gente tem a campanha de vacinação de gripe, que ainda está em vigência, ela já começa aí desde antes desse período da seca, né, do outono e inverno, e é importante que as crianças estejam com esse cartão atualizado, porque isso também, vacina de gripe, de pneumonia, isso também vai prevenir aí uma complicação maior nesse momento. Além da vacina, o que os pais, né, os responsáveis pelas crianças, eles podem fazer durante o ano para que a criança não chegue nesse período e sofra com todos esses problemas? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a imunidade da criança ela está sempre em construção. Então, até os 4, 5 anos, é muito comum que as crianças adoeçam com mais frequência e isso se caracteriza, né, como normal ali, a gente aceita isso. Mas o que é importante para construir essa imunidade, né? Para ajudar a construir essa imunidade, além da vacinação? Alimentação. Então, a gente tentar ter uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, uma boa ingestão de água, descanso. Então, o sono, se atentar se a criança está tendo um sono de quantidade, qualidade adequado, prática de atividade física, controle do peso. Hoje em dia a gente vê muitas crianças com excesso de peso, com obesidade, e isso é ruim para a imunidade também, né? E evitar de ir para a escola, de tanto mandar o seu filho para a escola, quando ele tiver com alguma doença, porque o contágio das doenças infecciosas, ele é muito fácil, ele é muito alto, né? É um alto contágio.
Então, uma criança doente, ela pode contaminar 5, 6 outras crianças. Então, é importante que seu filho tiver com coriza, com tosse, com febre, que ele fique de repouso para ele se recuperar e também não contaminar outras crianças. Doutora, muito obrigada, viu, por todas essas dicas, pela participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que deve ter sanado aí muitas dúvidas de quem está em casa, está com criança em casa, sofrendo desses problemas, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.